Então, amados, o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas estão enganadas. Você se lembra do jovem rico? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, quando aquele jovem se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já dá logo uma reprimenda, né? Por que me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Cumpre os mandamentos. E aquele homem, religioso como muitos, respondeu: quais? Fez uma pergunta: quais? Ora, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, aqueles mandamentos lá que nós já conhecemos. E ele disse: olha, isso aí eu já tenho cumprido desde a minha mocidade. Jesus, conhecedor do coração, como conhece o meu, como conhece o seu, respondeu para ele: olha, então faz o seguinte, pega a tua fortuna, os teus bens, não é? E distribui entre os pobres. E a palavra de Deus diz que aquele homem voltou triste para sua casa, apegado, agarrado às coisas materiais. Você sabia que tem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, tão mesquinhas, que a única coisa que elas têm é dinheiro? Parece um paradoxo. Eu me lembro de Ageu na Bíblia, quando Deus, ele vê que o povo volta do cativeiro e as pessoas foram correndo para as coisas materiais, reconstruir suas casas, recuperar as coisas perdidas, e o Senhor usa o profeta e diz: olha, é tempo de vós correr para vossas casas estucadas enquanto a minha casa está deserta. Subi ao monte, trazei madeira, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus estava dizendo, em outras palavras: olha, escutem e deixe as coisas materiais um pouco de lado. Busque a minha face, busque a minha presença. É isso que Deus quer do homem. O restante é apenas consequência. Você sabe qual é a teologia da prosperidade genuína, a bíblica? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas? O que está anterior ao versículo 33. Fala de roupa, fala da comida, fala das coisas desta vida. Então primeiro eu vou buscar a Deus, o restante é consequência. As bênçãos vão me acompanhar consequentemente. E tem uma coisa, eu quero dizer isso aí para muita gente, com muito temor, muito tremor. Talvez não sirva para você, mas vai servir para muita gente. Vamos trabalhar, gente. Levanta cedo, pega o teu carro, vai enfrentar o trânsito lotado. Se não tem carro, pega a condução cheia, sabe? Vai batalhar, vai trabalhar, vai estudar. Pega uma bolsa, procura na internet, tem tanto curso gratuito que pode te qualificar, sabe? Vai buscar cacife, vai buscar pessoas que possam interceder por você dentro de uma empresa. E aí Deus, que vê o seu esforço, vai te abençoar, vai te prosperar. Agora, ficar numa vida de vagabundagem, achando que Deus é Papai Noel. Quantas pessoas, irmãos, não estudam, não tem conhecimento de nada, mas ele quer ter um BMW na garagem. Ele quer ter um Audi na garagem, ele quer morar numa mansão, não sabe nem administrar o pouco que ganha. E aí, irmãos, eu quero terminar com uma coisa. Você sabia que a conduta do crente, ela traz prosperidade? Eu vou provar aqui na palavra de Deus. Eu vou abrir aqui no Salmo 1. Se você tiver Bíblia, abra também aí no Salmo de número 1. Veja bem o que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, deixe o pecado de lado, recuse o pecado. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem meditado na palavra? Nós temos meditado na palavra? A Bíblia tem sido nossa regra de fé? Temos tido prazer de estar em contato com a palavra de Deus? Olha aí o começo do segredo. E diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Está vendo aí? A Bíblia tem tudo que a gente precisa, é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho.
E outra coisa, amados, Deus quer prosperar as pessoas? Quer. Mas Ele quer que você também abençoe outras pessoas. Você já percebeu esses depoimentos? Não, porque antes eu não tinha nada, eu era mendigo, estava na rua da amargura, perdi tudo, perdi os empregados, fiquei endividado, mas depois que eu fui na corrente tal, depois que eu passei lá pela cruz vazada, depois que eu passei pela corrente fulano de tal, depois que eu fui ungido com um galho de arruda ungido lá no Monte Carmelo, é um passe de mágica. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa, meu carro, meus funcionários, é um passe de mágica. Eu tenho. Você nunca vê essas pessoas dizendo: hoje eu estou ajudando uma casa de recuperação, hoje eu estou ajudando as pessoas que estão lá no hospital do câncer, hoje eu estou ajudando as pessoas que estão com dificuldade para conseguir uma cadeira de roda, não é? Embora Jesus pode curar, mas nem todos a Jesus cura. Olha, hoje eu estou ajudando a associação fulano de tal. Eles não falam isso. É uma mesquinhez. E eu quero concluir essa palavra com um versículo que você nunca vai ver um bispo e um pregador e um apóstolo de teologia da prosperidade, essa que a gente vê aí, lendo esta passagem. Nunca você vai ver, nunca os seus olhos percorrerão por esta passagem na Bíblia, embora eles conheçam, para propagar pessoalmente. Essa passagem está escrita em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 3. Vamos lá? Então veja o que diz 1 Timóteo 6 e 3 em diante. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu vou parar aqui. Você já parou para prestar atenção como as pessoas correm desenfreadamente? Tem pessoas que parece que vai viver 500 anos. Ah, mas é preciso deixar um pé de meia, isso é verdade. É preciso deixar alguma coisa para a minha geração, para os filhos, isso é verdade. Mas há pessoas que se esquecem de tudo e de todos. Pisam por cima das outras. Amanhã está morto. Amanhã está descendo a sepultura num caixão. O que é que ele deixou? Nada. É como eu disse, são tão pobres que só tem dinheiro, não deixou saudade para ninguém. Mas continuando aqui no versículo 8, tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem, afundam os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, não está dizendo o dinheiro, está dizendo o amor ao dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e mansidão. Isso é a prosperidade. Quando a pessoa carrega, tem isso, eu vou repetir: piedade, fé, justiça, amor, paciência, mansidão. Um homem que tem isso, ele é próspero. É por isso que ele tem alegria. É por isso que ele abraça. É por isso que ele é desprendido das coisas dessa vida. E diz mais: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Eu vou parar por aqui. Nunca os teólogos da teologia da prosperidade, em que você tem que dar o seu tudo, vai ler isso aqui para os seus fiéis. Amados, eu quero terminar dizendo uma coisa. É muito fácil ministrar para uma igreja por atacado quando você não conhece o rosto das pessoas. Em auditórios superlotados,
gerando a falsa impressão de êxito, de eficácia. Você passa na porta e se fala, mas meu Deus, mas está completamente lotado. Será que essas pessoas não estão recebendo nada? Não sei. Talvez algumas recebam pela fé, muitas podem receber porque têm fé, mas isto não é salvação, isso não transforma a pessoa, não melhora a pessoa. É muito fácil ministrar para esse tipo de auditório e depois sair pelas portas dos fundos no carro blindado, como eu já disse, cercado de seguranças armados, como se fosse um chefe de Estado. É mais fácil falar ao telefone, não é? Com um ouvinte no outro lado do país. Tem até um programa aí que eu vou dizer o nome, chama Fala Que Eu Te Escuto, e orar de uma só vez, não é? Com óleo sobre cartas de remetentes anônimos e mandar essas pessoas para uma campanha fulana de tal, com as soluções prontas, como se ministrasse um comprimido para dor de cabeça, do que encontrar com as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas. Sabe o que é difícil, amado? É esses bispos, é esses apóstolos que andam de helicóptero para cima e para baixo, colocar o pé na lama, e eu encontro das pessoas umas de cada vez, para ouvir os seus interiores, para ouvir as suas histórias, não é? Para ouvir e discernir os seus mundos interiores, trancados em chave de defesas de pessoas que estão angustiadas e sofrendo. Não é? Difícil mesmo, sabe? É abrir a casa em hospitalidade, é repartir o pão, é depositar uma oferta na conta de uma pessoa que tem nome, CPF, RG. É difícil, mas é fascinante. É difícil, mas é relevante. Isso é evangelho, isso é graça. Que Deus te abençoe. Não seja enganado, cuidado com os venenos, para que você não morra intoxicado, sufocado. Trabalhe, estude, levante cedo, planeje, sonhe. E eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar o teu caminho. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, e você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.